Nós ministramos a cada final de semana uma palavra, um tema, e esse tema depois ele é discutido, ele é ampliado nas nossas reuniões de grupos pequenos que acontecem durante a semana. E hoje nós vamos falar sobre os talentos, sobre servir a Deus. Estamos nessa passagem de Mateus 25, semana passada falamos das 10 virgens, e hoje nós vamos falar dos 3 empregados. As 10 virgens, nós vimos na semana passada que se referia a cristãos. Não era uma parábola que se referia a pessoas não crentes. Por exemplo, como a parábola do joio e do trigo, que tem o joio e tem o trigo. Ou também a parábola que fala que uma rede foi lançada ao mar e trouxe todo tipo de peixe. Peixe bom e peixe ruim. Não, aqui está falando somente dos peixes bons. Aqui está falando somente do trigo. Aqui está falando somente da igreja. Então, Jesus está falando do julgamento que virá sobre a casa de Deus nos últimos dias. O julgamento que virá primeiro sobre os filhos de Deus. Então, é uma palavra para aquele que é batizado, aquele que participa da ceia, aquele que se autonomina um cristão. Essa palavra é para você, essa palavra da Bíblia. E Jesus fala, contando essa parábola, né, ele está dizendo o seguinte, versículo 14. E Jesus continuou: o reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e o pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. O primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. Por enquanto até aqui, vamos devagarzinho, eu vou explanando o texto para vocês. Jesus está contando uma parábola e o que era comum na época de Jesus era servos, um senhor ser dono de servos. Não é servo que trabalha e vai para casa, mas servo no contexto de ser um escravo. Alguém que trabalha numa casa e o dono, ele tem aquele escravo e esse dono de escravo coloca esse escravo para cuidar da casa. A Bíblia mostra na questão da escravidão, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que havia tanto senhores bons como senhores ruins. Nem toda a Bíblia nem ensina que toda ela tinha questão de, vamos falar assim, de escravos serem maltratados. Porque a Bíblia ensina que havia escravos que eram letrados, escravos que eram pessoas que cuidavam dos filhos dos donos, disciplinavam, ensinavam medicina, ensinavam matemática e por aí vai. Então aqui Jesus está chamando os seus escravos, não Jesus, né, na parábola, esse dono está chamando os seus escravos e colocando eles para cuidar dos seus bens. Ou seja, eles tinham capacidade administrativa. Só que a capacidade administrativa variava. Ele chamou 3. Um ele deu para cuidar de 500 moedas, 200 e 100. Nas versões mais antigas vai falar 10 talentos, 5 talentos e 1 talento. E mostra aqui então, primeiro, o contexto está falando que Jesus é o nosso Senhor e nós somos os seus servos, nós somos os seus escravos. Como assim, pastor? Sim, aquele que é um cristão, ele é um escravo de Jesus. Foi comprado por Jesus a preço de sangue. Comprado do mercado da escravidão. E ele era, antes de ser de Jesus, ele era escravo de quem? A Bíblia fala do pecado. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, antes éramos escravos do pecado, então agora Jesus nos compra e nós somos dele. Só que não só somos escravos, mas diz a palavra também que fomos aceitos como filhos. Fomos tornados filhos e herdeiros de Deus.
Então, Jesus está ensinando que ele vai, assim como ele foi, né? Ele esteve aqui e ele subiu aos céus. Enquanto ele subiu aos céus, ele entregou os seus bens na mão dos seus filhos, dos seus servos, dos seus escravos. Então, quando Jesus subiu, ele deixou na sua mão e na minha mão aquilo que cada um de nós temos a capacidade para administrar. Ele não nos dá algo que nós não temos capacidade. Então, você não pode dizer, eu estou sobrecarregado com aquilo que Jesus deixou na minha mão. Porque Ele não dá mais do que você pode cuidar. E você também não pode dizer assim, poxa Senhor, podia ter me dado mais. Por que esse dom você deu para ela e não deu para mim? Por que isso você deu para ele e não deu para mim? Porque talvez você não tinha a capacidade. Mas pastor, significa então que eu estou decretado a ter só isso e não crescer, a não evoluir? Não. Mas cada um recebe de acordo com a sua própria capacidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, tudo aquilo que a gente recebe é de quem? De Deus. Tudo. Tudo. Tudo que você recebe é de Deus. Quando eu falo tudo, é tudo, irmãos. O cabelo, o olhinho bonito, o pezinho torto, o dinheiro, a esposa, o filho, o carro, a casa. Mas pastor, meu carro está fumaciando. É dele. Jesus tem tudo e é dono de tudo. Então entenda que tudo que você tem não é teu. Tudo é dele. Mas é tua responsabilidade cuidar. É tua responsabilidade administrar de forma fiel. Irmãos, isso é libertador. É libertador eu saber assim, Senhor, a filha é tua. A Laura, minha filha, é tua, Senhor, provê. Aí os irmãos podem falar, não, pastor, mas foi você que fez. Irmãos, eu não fiz, irmãos. Eu só semeei. Mas cresceu porque Deus deu crescimento. Então, ainda assim, tudo que acontece, tudo que vem na nossa mão, foi Deus que nos deu. Então, creia que se Ele te deu, Ele vai te dar a capacidade também de cuidar, de administrar. Aí diz que o empregado que tinha recebido 500 moedas, versículo 16, saiu logo e fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas, saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Primeiro, aqui mostra o caráter, mostra a mente de cada um dos servos de Jesus. Diz que o primeiro recebeu e logo saiu. Não esperou um dia, não esperou um mês, né? Falou assim, o Senhor saiu, vamos festejar, vamos matar um bezerro, vamos fazer um churrasco, vamos aproveitar e depois a gente vê o que a gente vai fazer com essas 500 moedas que ele deixou. Ele não fez isso. Diz que ele saiu logo. Porque o Senhor disse, eu vou, toma cuidado dos meus bens, mas não falou quando voltava. Portanto, eles foram e logo foi trabalhar. Então, o primeiro foi e logo saiu. O segundo foi e logo saiu. E o terceiro também foi e logo enterrou. Todos fizeram rápido. 2 foram rápidos multiplicar e 1 foi rápido enterrar. E aqui mostra um pouco da característica e da ação dos servos de Jesus dentro da igreja. Uns recebem a Cristo, recebem os dons, recebem os talentos, recebem aquilo que Deus deu e falam assim, eu preciso
multiplicar, eu preciso anunciar, eu preciso falar. Faz igual o André. André estava andando, conheceu Jesus e falou: eu preciso trazer Pedro. Logo ele corre para Pedro e fala: eu achei o Messias. Então, alguns de nós conhecemos Jesus e parece que não dá mais para ficar parado. Parece que tem um comichão dentro de nós que eu preciso falar de Jesus para todo mundo. Eu preciso fazer o que Jesus quer. Aí começa até a falar assim: não, Senhor, eu deixo a minha casa, eu deixo a minha família. O que o Senhor pedir? Aí o Senhor fala: calma. Faz, mas não é assim. Mas tenha sede. O outro ouve e volta de novo a fazer o que fazia. Enterra aquilo que recebeu, enterra no coração, enterra ali e volta a viver a vida normalmente. Esse é o perigo. Enterrar aquilo que Jesus nos dá. Aí diz que depois de muito tempo o patrão voltou. Muito tempo. Não é rápido, não foi rápido. Mas diz que ele voltou. Demorou, mas voltou. Irmãos, a volta de Jesus pode estar demorando, mas ele está vindo. Não, pastor, o senhor acredita nisso? Acredito nisso. Pode juntar todas as inteligências artificiais e dizer para mim que não, que Jesus não está voltando. Eu não acredito nas inteligências artificiais. Eu não acredito no físico, eu não acredito no químico, eu não acredito... Não importa quem seja que diga para mim que Jesus não está voltando. Para mim, ele está voltando. E isso muda completamente. Uma vez eu ouvi de um homem chamado Billy Graham essas palavras e eu guardei para mim e eu vou dizer para vocês. Imagine que vocês aqui... Quem aqui já andou de avião? Levanta a mão. Andou de avião. Quem já andou de avião? Perfeito. Imagine quem não andou vai andar pela primeira vez. Todos aqui estão no check-in para andar de avião. Aí vocês vêm aqui, eu falo assim para vocês: olha, vocês vão viajar com um avião chamado avião desta vida, e a bagagem de vocês já está toda no avião. A viagem será por 80 anos, 85 anos, e o avião da viagem da vida de 80 anos, ele tem 5% de cair. Foi feito tudo o que poderia fazer, mas ele tem 5% de cair. Você tem uma escolha: entrar nesse avião ou esperar um outro avião que tem 100% de chance. O que você faz? Você entra nesse avião que tem 5% de chance de cair, ou você espera outro? Todos nós não vamos entrar num avião que tem quantos por cento de chance de cair? 5. E se eu disser para vocês que tem 5% de chance do inferno existir, você vai correr o risco de ir para lá? Não estou dizendo que você vai ser: pastor, então eu vou ser um missionário, um beato, vou para a igreja e vou ser crente para não ir para o inferno. Não, mas eu estou dizendo, se o inferno existe, então pelo menos estude, leia a palavra, conheça, busque, tenha certeza que o inferno não exista. Não viva como se ele não existisse. Então temos que ter certeza, o risco é muito alto se o inferno existir. É eternidade lá, de sofrimento. Então não vale a pena, irmãos, correr o risco. Porque esses servos, 2 deles tinham certeza e aguardavam a vinda do patrão. E um parece que vivia como que o patrão não ia voltar. Então nós temos que ser servos cristãos que vivem uma vida no Evangelho como se Jesus está voltando. Ele vai chamar cada um de nós no particular. Graças a Deus, irmãos, eu não vou estar na salinha com vocês quando Jesus chamar.
Jesus não vai falar quem foi seu pastor. Ah, traz aqui o pastor dele, vamos conversar. Irmãos, eu não vou estar lá. Portanto, ele vai chamar você e vai falar assim: e aí? O que você fez? O que você tem para me entregar? Como você vive? O que você fez com aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Aquela esposa maravilhosa que eu te dei, o que você fez? Você cuidou dela, da saúde dela, do emocional dela, do mental dela, das roupas dela, da aparência dela? Aquele marido que eu te dei, você cuidou dele? Você procurou fazer a vida dele uma paz? Você procurou não tormentar ele? As crianças que eu te dei, você encaminhou elas no meu caminho? Você fez elas crescerem sem traumas? O trabalho que eu te dei, para te dar o dinheiro para cuidar da família que eu te dei, você foi negligente? Você não foi negligente? A igreja que eu te coloquei, você serviu, você ajudou, você semeou, você dedicou, você aprendeu? Aqui eu estou adiantando para vocês, mas lá não vai ser assim, tá, irmãos? Confesso que eu só estou colocando medinho em vocês. Porque eu sei que lá vai ser pior. Porque já vai estar decretado, irmãos, lá. Lá já vai estar tudo escrito. Por que eu sei? Olha a continuação. Diz que o empregado, eles chegaram, né? E o empregado que havia recebido 500 moedas, chegou e entregou mais 500, dizendo: Senhor, o Senhor me deu 500 moedas, veja aqui estão mais 500 que consegui ganhar. O que tinha 500 ganhou mais 500. Ou seja, o que tinha 5 talentos ganhou mais 5. Significa o quê? Que quem começou administrando 500, terminou administrando 1.000. Sim ou não? Então significa que se você pode começar a sua vida com Jesus administrando 2 dons, e terminar quando Jesus voltar administrando 4. Talvez hoje você já tem 3 dons, mas quando Jesus voltar, você vai estar com 6. Curando, evangelizando, profetizando, discernindo espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Jesus vai dando os dons. Então, não significa que o que a gente tem, a gente estagna. Não significa que, não, só a irmã tem aquele dom, eu nunca vou cantar. Será que o pastor canta até Jesus voltar? Quem sabe? Mas Deus pode dar, não importa, irmãos. Só que o Jesus dá o que é dele. Porque quando Jesus voltar, diz que aquele que tinha 500, fala assim: Senhor, os 500 que você me deu, eu fiz mais 500 e aqui Então Jesus deu 500. E quando Jesus voltou, Jesus recebeu 1.000. Então, aquele servo aumentou o patrimônio de quem? Do servo ou de Jesus? Então, nós estamos aumentando o patrimônio de quem? Nosso ou de Jesus? Estamos melhorando o patrimônio de quem? Nosso ou de Jesus? Tenham isso em memória. Que tudo que vocês estão ajuntando, tudo que vocês estão comprando, tudo que vocês estão administrando, nada é teu, é tudo de Jesus. Ele vai pegar tudo para ele. Portanto, não vale a pena desobedecê-lo. Não vale a pena viver fora da palavra para juntar patrimônio. Não vale a pena viver fora do evangelho para juntar as coisas desse mundo. Porque tudo que a gente ajunta é dele. E aí diz que aquele que tinha 500 pegou mais 500, o que tinha 200 pegou mais 200, e o que enterrou, ele disse o seguinte: aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não planta e junta onde não semeia.
Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Os outros empregados que multiplicaram, o Senhor disse o seguinte: muito bem, empregado bom e fiel. Esse empregado que enterrou, o Senhor disse: empregado mau e preguiçoso. O empregado que enterrou, ele chegou para o senhor dele e disse o seguinte: Senhor, olha, eu sei que você é um senhor que colhe onde não planta, que você é severo, que você é duro, e eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de perder o dinheiro. Eu fiquei com medo de negociar, de fazer, e aí por alguma forma eu perder o teu dinheiro, e quando você chegasse, eu não ter o dinheiro para te dar. E eu sei que você é severo e você ia me castigar. Portanto, eu enterrei o dinheiro para não perder o dinheiro que você me deu. Então está aqui o teu dinheiro. E isso daqui é verdade ou uma desculpa? A Bíblia mostra que foi uma desculpa. Porque o Senhor diz para ele o seguinte: empregado mau e preguiçoso. Ele está dizendo o seguinte: você enterrou porque você é preguiçoso. Você não enterrou porque você tem medo, ficou com medo de perder meu dinheiro. E aí não tem como mentir para Jesus, não é? Porque o Senhor disse para ele: se você tivesse medo de perder o meu dinheiro, você tinha entregado aos banqueiros. E aí o meu dinheiro ia render juros e agora você ia me entregar com juros. Então você enterrou porque você ficou com preguiça. Então, o problema não é ter limitações diante de Jesus. O problema é mentir. Por que eu não estou fazendo o que eu deveria fazer? É porque eu tenho dificuldade, é porque eu tenho lutas, é porque eu tenho problemas que se o Senhor me ajudar, me resolver, me dar discernimento, eu vou fazer, ou eu simplesmente não quero fazer agora, estou com medo de fazer agora. É difícil demais para mim. Eu estou com preguiça. Em Jeremias 48, se não me engano é o versículo 10, posso estar errado. Diz que maldito o homem que faz a obra do Senhor de forma negligente. Na versão NTHL fala de forma relaxada. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. Relaxado é você encostar. A Bíblia diz que as bênçãos de Jacó para os 12 filhos dele, ele falou assim de Zebulon: Zebulon é um jumento forte, mas que fica apoiado em suas cargas. Ele está dizendo: Zebulon tem força para carregar muita carga, mas ele se encosta. Ele tem preguiça, ele se cansa fácil. E ele não carrega aquilo que ele tinha que carregar. E quando diz que maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus, está dizendo que aquele que trabalha na obra de Deus de forma relaxada, a maldição vem sobre ele. Não é uma pessoa maldita que vai para o inferno. Mas é uma pessoa que a maldição impede ela de crescer. Impede ela de prosperar. Irmãos, eu passei períodos na minha vida que eu não prosperava. Não é ganhar dinheiro, irmãos, é prosperar mesmo, é você ver o dinheiro e não ia. Por quê? Porque eu estava sendo desobediente. E não era com dízimo, irmãos. Do que entrava eu dizimava certinho. Mas eu era negligente com aquilo que eu assistia, eu era negligente com o meu tempo. E as coisas não prosperavam para mim. Aí um dia eu peguei um devocional do Spurgeon que eu tinha,
e abri no dia. Era tipo um dia, vamos dar um exemplo, era um dia 16 de junho. Eu abri no dia 16 de junho. A palavra estava lá, dizendo que por conta da negligência, as coisas estavam na minha vida não dando certo. Estava falando ali na palavra, não era para mim. Mas quando eu li aquilo, o Espírito falou: é isso que está acontecendo com você. Para de fazer isso. Eu já sabia, irmãos, o que eu tinha que parar de fazer. Só que eu ficava dentro de mim: Senhor, não é, Senhor, é difícil. Mas Senhor... Sabe o que eu fiz, irmãos? Nesse dia eu falei assim: parei. A partir de hoje eu não faço mais. Está na mão de Deus. Joguei para o alto, irmãos. Quebrei o ídolo. Joguei fora. Arranquei da minha vista, de dentro da minha casa. Não deu 6 meses. A gente ganhou uma oferta de mais de 20 mil reais. E depois mais, e depois mais, e depois mais. Às vezes, às vezes a gente dizima. Mas que adianta dizimar e dar brecha em outra área? Então, não venhamos dar brecha, irmãos. Por quê? Porque às vezes as coisas não andam na nossa vida porque a gente está relaxado com as coisas de Deus. Aí não adianta. Você pode trabalhar até de madrugada, pode fazer hora extra. Você vai ver o seu salário saltar de 3 mil para 8 mil. Mas vai chegar no final do mês e fala assim: para onde foi os 8 mil reais? Vai chegar no 13º, meu Deus, para onde foi 16 mil reais? Não importa, quando somos negligentes com as coisas de Deus, o mesmo Deus que dá, Ele tira. E sabe qual que é a maldição da negligência? É correr atrás do vento e agarrar a fumaça. Sabe o que é você levantar todo dia de manhã para apagar um fogo? Aí você rala, sofre, soa. Chegou o fim do dia, apaguei o fogo. Daqui a pouco o celular... No outro dia já tem outro fogo para apagar. Aí você acorda de novo. Trabalha, junta, paga. E cadê o dinheiro? Cuidado, que pode ser uma maldição sobre a sua vida. Não é que você vai para o inferno, mas é porque você está negligenciando. O segundo ponto que diz lá é: maldito aquele que deseja... Pode colocar de novo, por favor? 48:10. Fala espada. Maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. Pronto, o pastor vai falar para mim sair daqui e matar. 2 sentidos esse texto. Primeiro, matar sim a própria carne. Mata o seu egoísmo, mata o seu orgulho, mata a sua cobiça, mata a sua preguiça. Mata. Assassina. Com mais de 50 espadadas. Até ela não se mexer mais. Mata, seja sanguinário contra essas coisas que destroem a tua casa, destroem a tua família, destroem o teu futuro. Isso sim. E segundo, mata os inimigos do Senhor. Vocês sabiam que o pecado, as obras da carne e Satanás são inimigos do Senhor? Alguns de vocês aqui que vocês estão fugindo da batalha. Há tempo. Deus está chamando você, luta. Vocês querem a terra prometida, mas vocês não querem expulsar gigante. Vocês querem o maná, vocês querem o leite, o mel, mas vocês não querem dominar. E o Senhor está dizendo para você: se você não expulsar, Ele vai te incomodar, Ele vai te atormentar, Ele vai querer tomar de novo o que é teu. Não é terra que mana leite e mel enquanto os gigantes estiverem habitando nela. Enquanto você não matar os gigantes que dominavam a tua mente,
não dominava as áreas da sua vida, enquanto você não expulsar eles completamente, eles vão querer voltar. E vocês estão com medo do gigante, medo das fortalezas, estão com preguiça. Mas pastor, vai demorar muito, demanda jejum, pastor, demanda oração, pastor. Demanda ter que ir todo domingo no culto, pastor. Demanda eu ter que perdoar, pastor. Demanda eu ter que me arrepender. Sim. Irmãos, pense o diabo vendo vocês guardando a espada. Oh, vamos para cima. Ou vocês acham que vocês guardam a espada e Deus fala assim, não vai passar. Meu filho está com medo. Não vai passar. Sabe o que Jesus faz? A Bíblia diz, na história de Jó, você pode passar, mas não toca na vida. Você pode passar, mas não toca na família. Você pode passar, ou seja, Deus impõe limites. Sabe o que eu estou dizendo? Tua vida está ruim, mas ela era para estar pior. A tua situação está difícil, mas era para estar pior. Porque Deus, em sua graça, em sua misericórdia, não deixou Satanás tocar na tua vida em tudo o que ele queria. Mas, irmão, se você não começar a lutar, ele vai tomar mais espaço. Eu termino aqui, mas eu preciso falar isso que é muito importante para vocês. Deus impõe cercas, limites para Satanás agir na vida de vocês. Mas enquanto vocês não lutar, se vocês continuarem na desobediência, na rebeldia, Satanás vai cada vez ganhando legalidade para entrar em outras áreas. Um abismo chama outro abismo. E o que Satanás começa pequeno, ele começa com um plano para fazer uma coisa grande. Se você acha que está difícil agora, não mude e espere daqui 2 anos para você ver. Você pode estar louco numa cama, num hospital, morto, infeliz, depressivo, tomando um monte de remédio, vivendo um inferno. Porque o diabo é diferente de nós. Ele não desembainha a espada dele, ele não guarda a espada dele, ele não tem misericórdia, ele não dorme. Ele é 100% maligno, e ele começa para destruir. Ele não tem perdão de uma criança de 2 anos de idade, não perdoa bebê de 6 meses. Ele destrói, ele mata, rouba, destrói. Meu pastor é o Johnny, em nome do pastor Johnny deixa. É você, irmãos. Não adianta eu pregar, não adianta eu orar, se você não desembainhar a sua espada. Termino dizendo, agora se vocês desembainharem a espada de vocês, se você tiver coragem de levantar a sua espada e dizer, a partir de hoje, chega, eu vou lutar. À frente de nós está o Senhor dos Exércitos. E à frente de você existem os generais, as mulheres de oração, os seus pastores, os seus líderes, que vão à frente para os lugares que a batalha são mais ferrenha, para te defender, para cuidar de você, para te aconselhar, para orar por você, para te visitar. Mas lutem. Amém? Põe a mão no coração, irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que abre a nossa mente, que abre o nosso coração. Desperta o Teu povo, Senhor, para viver a Tua vontade, para batalhar, Senhor, a Tua batalha. Não os permita, Senhor, fugir, não os permita, Senhor, que aquilo que Satanás tem oprimido, aquilo que Satanás tem tentado, Senhor, venha destruí-los. Guarda estas famílias, guarda estas crianças, guarda estas casas. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e te agradeço. Amém.